de eu não ter a estrutura que a gente foi construindo, e eu digo, os meus policiais eram maravilhosos, nós formamos uma das melhores equipes vencedoras que eu já imaginei ter trabalhado, né? Como um hábito que ele tem que, em algum momento, decidir, porque para mim é uma decisão, né? A gente está aqui exatamente para ativar alguns gatilhos para que a pessoa pense de uma forma diferente, mas para atravessar a porta e tomar a decisão realmente de fazer ou não, vem da consciência individual de cada um. E aí, qual que é a tua opinião sobre isso? Como é que a gente vai chamar o não esportista para entender o quanto isso é importante? Então, eu vejo isso como uma questão comportamental, né? Ou você faz algo por aquilo que você tem um objetivo, você está focado naquilo e aquilo te traz um resultado, e você, que nem o esporte, às vezes você começa caminhando, vira um corredor, vira um maratonista, você está focado naquilo e aquilo te traz uma satisfação. Ele te traz um retorno positivo, uma satisfação interna e emocional. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio Saindo da Matrix, o podcast que é feito para você ativar um gatilho mental e, quem sabe, viver a vida que você sempre sonhou. E hoje aqui, não menos importante, a gente vai falar sobre o Novembro Azul. Vamos continuar com essa trilha aqui. E aí a gente trouxe um convidado muito especial, o currículo dele super extenso, eu agradeço muito. Ele vai trazer muitas falas importantes de todo o profissional que ele teve até hoje na carreira militar e também como esportista, que ele adora esporte. Então, já para se apresentar, a gente vai falar sobre vida, autocuidado do homem, saúde emocional. Então, para você que quer saber mais sobre esses assuntos, permanece aqui com a gente. Curta e compartilha, tá? O Coronel Mauro Celso Monteiro tem uma trajetória de mais de 38 anos dedicada à segurança pública, à educação e ao esporte. É oficial da reserva remunerada na Polícia Militar do Paraná, ex-comandante da Academia Policial Militar do Guatupê, e atualmente atua como assessor especial da presidência do Tribunal de Contas do Estado e diretor de esportes do Santa Mônica Clube de Campo. Ao longo da carreira, recebeu 29 medalhas de mérito, olha só, 29, 3 títulos de cidadão honorário e liderou mais de 30 projetos voltados à segurança, educação e qualidade de vida. Entre eles, a criação do 22º Batalhão da PM em Colombo, a expansão dos colégios da Polícia Militar e a modernização do Detran Paraná, com uma economia superior a 30 milhões. Ele também tem mestrado em políticas públicas, doutorado em segurança e especializações em gestão, educação física e segurança pública. Atua também como palestrante e instrutor em academias militares, além de especialista nas áreas de esporte e qualidade de vida, onde ministra palestras e projetos voltados à saúde, ao equilíbrio e à performance humana. Representa a união entre disciplina, propósito e consciência coletiva, promovendo transformação por meio de liderança e do esporte. Muito obrigada por ter aceitado estar com a gente aqui nesse podcast, Mauro. É uma honra. Obrigada mesmo. Obrigado a você, Ludmila, pelo convite, a gente poder estar compartilhando aqui um pouco da nossa experiência de vida. E assim, é muito legal porque fico muito feliz mesmo pelo convite, porque o homem, para aceitar um convite, é mais difícil, assim, de se expor, entrar, né, num podcast, querendo ou não, é um conteúdo que fica gravado aí pela eternidade, mas é muito importante a gente falar sobre esse tema, principalmente aqui no Novembro Azul, porque tá muito relevante, muito em alta, e em algum momento a gente tem que começar a falar e dar mais evidência a isso também. Então, te agradeço. Então, assim, Coronel, o senhor sempre esteve à frente de muitas grandes missões importantes ali. Um currículo extenso, gente, que não deu nem para falar tudo isso que ele fez, e ele vai contar um pouquinho dessa trajetória pra gente. Nesse primeiro bloco, a gente vai falar exatamente sobre isso: consciência, saúde e bem-estar do homem. Mas, à frente dessas missões, como que o senhor enxerga hoje a importância do Novembro Azul para quebrar mesmo esse tabu com o cuidado e a saúde do homem? É fundamental, né? Você tem que ter essas políticas, essa tentativa de conscientizar as pessoas de enxergar algo que ela não quer enxergar. Então, o tabu é isso. Eu tenho um paradigma que precisa ser quebrado. Eu tenho meus conceitos, meus valores, que são diversos, às vezes, daquilo que a medicina fala, daquilo que a ciência está trazendo e que a gente precisa fazer para minimizar problemas de saúde com a prevenção.
Então, o homem, principalmente, ele ainda tem aquele modelo mais antigo de procurar pouco médico, de não gostar de fazer exames, às vezes fazer pouca prática de atividade física, que é uma das melhores formas de você prevenir doenças, né, e evitá-las. Então, essa quebra de tabu é fundamental através de movimentos como esse, como você está fazendo podcast, como a gente tem diversas instituições, através das mídias, fazendo com que o homem, nesse novembro, tenha esse despertar. E fale, pô, será que eu fiz o exame? Ainda não fiz? Estou atrasado? Não é a hora de fazer? Né? Tem tanta gente aí que está com problema de saúde por, às vezes, não ter feito a prevenção. Né? Assim como também a mulher, né? Por isso que tem o Outubro Rosa, acabamos de sair do Outubro Rosa, e muitas mulheres, né, às vezes passavam a ter problemas sérios, né, de doenças, e porque não faziam uma prevenção, um exame preventivo tão simples, né? E às vezes vai passando o tempo, quando vê, uma doença vai lá e consome esse corpo, né? Para quem vem do esporte e tem um esporte muito ativo na vida, eu acho que isso é uma questão quase já meio que pré-programática, porque senão tu não consegue ter a performance, se você não olha para a saúde como um todo, que você teria, e aí a pessoa tem talvez uma consciência maior quando ela já pratica, né? Como que a gente deve conduzir para que o homem que não pratica o esporte regularmente, ele também olhe isso como um hábito que ele tem que, em algum momento, decidir, porque para mim é uma decisão, né? A gente está aqui exatamente para ativar alguns gatilhos para que a pessoa pense de uma forma diferente, mas para atravessar a porta e tomar a decisão realmente de fazer ou não, vem da consciência individual de cada um. E aí, qual que é a tua opinião sobre isso? Como é que a gente vai chamar o não esportista para entender o quanto isso é importante? Então, eu vejo isso como uma questão comportamental, né? Ou você faz algo por aquilo que você tem um objetivo, você está focado naquilo e aquilo te traz um resultado, e você, que nem o esporte, às vezes você começa caminhando, vira um corredor, vira um maratonista, você está focado naquilo e aquilo te traz uma satisfação. Ele te traz um retorno positivo, uma satisfação interna e emocional. Então, ou você faz com base naquilo que é importante, ó, vai fazer o exame, ou toma os hábitos preventivos de qualidade de vida para você evitar, de forma consciente. O inconsciente é o medo. Como é que o ser humano reage diante do medo? Quando acontece com ele ou acontece com uma pessoa muito próxima. Sim. Por isso que é importante essas campanhas, né, das diversas mídias, das diversas instituições, para que as pessoas tivessem a consciência, mas às vezes tem que ser pelo medo. Ó, isso mata. E daí a pessoa... Mas às vezes só vai fazer o exame quando está com a dor, né? Então, como você falou até, como é que a gente pode também colocar isso em relação à prática da atividade física como qualidade de vida? É exatamente voltado a isso, porque quem está fazendo atividade física, seja qual esporte seja, a natação, um golfe, o tênis, um corredor, então ele tem que estar bem fisicamente e emocionalmente. Então ele tem que estar com as condições físicas e emocionais boas. Quando você está com dor, quando você tem uma doença, já está tudo deteriorado. Você desequilibra tanto esse condicionamento físico quanto o condicionamento emocional. Claro. Então é bom você ter esse equilíbrio, porque um dá suporte para o outro, para você ter o condicionamento mental, para aí você ter uma saúde mental e espiritual, para estar bem com a família, para estar bem no trabalho, para estar bem no ambiente social. Muito bom você ter entrado já nesse tema, porque assim, quando a gente olha na carreira militar, a gente olhando de fora, a gente enxerga sempre muita pressão, né? Pressão no sentido de que é um ambiente mais autoritário, vendo de fora, tá? A gente já tem essa meio que crença de que é assim, até por conta do meu pai, meu irmão contando como que era quando serviram e tal. E como é que fica o emocional dentro desse ambiente? E como que dentro do ambiente militar, né, que você conviveu aí 38 anos, a vida toda até hoje, como que faz para essas pessoas realmente ativar essa parte emocional e terem um equilíbrio, visto agora com tantas variações de tempo, de emoção, de pressão, seja do mundo corporativo, seja do mundo interno, atrelado a tudo isso que está acontecendo agora? Formação, aí entra em formação, né? A formação do militar, ela tem várias fases, né? Desde que você entra até você terminar a carreira. E nas primeiras fases, principalmente, é trabalhado muito essa questão do controle emocional,
exatamente para você sobrepujar todas as vicissitudes da vida. E a principal vicissitude de um militar policial é a morte. Então você não sabe se você está numa ocorrência, se você volta vivo ou se um companheiro seu volta. Meu Deus. Então, em cada missão, sempre a gente faz o máximo e tem que ter o profissionalismo mais acurado possível para você ir com o êxito da missão e também salvar vidas, né? Então, é a salvaguarda do patrimônio e vidas. Então, esse é o aspecto. Mas para você enfrentar esse mundo, principalmente o mundo do crime, o mundo das pessoas, porque hoje um policial, às vezes, ele vai para uma ocorrência, não é só um marginal, às vezes é uma violência doméstica, às vezes é uma perturbação do sossego que se transforma numa grande guerra ali naquele momento, porque as pessoas perdem totalmente o controle emocional. Aham. E aí você tem ali, às vezes, em situações de enfrentamento, de um confronto físico e inclusive com armamento. Mas para você entrar nesse mundo e estar diante destas ocorrências de alto risco, você tem que ter o controle emocional. Por isso que na formação você passa por um rígido sistema de formação que trabalha o controle emocional e o controle físico. Então, que nem eu falo. Por isso que falar militar sempre está em forma. Deveria, né? Esses dias o Trump lá falou que os generais estão gordinhos, né? Não foi o Trump, na verdade foi o ministro dele lá. Mas é isso, o militar tem que estar em forma. Por quê? Sem o físico, ele não faz mais nada. Que nem eu falei, o físico abala emocional, que abala o mental. Então você tem que ter a base do físico. E por isso que sistema de formação militar e policial, a base é a formação do condicionamento físico e condicionamento emocional. Né? Porque entender de lei, aplicar a lei, né? Que a gente fala é aplicação da lei, Sim. como oficial de polícia, aplicação da lei. Como é que você aplica a lei? Ah, só chegar lá e falar, você está preso. Ah, você cometeu tal crime. Aquilo pode gerar um confronto, aquilo pode gerar uma ocorrência que você tem que evitar uma prisão com até a utilização da força física, né? Porque você vai ter que Claro. mobilizar Sim. um marginal, ou que nem uma mulher sendo agredida em casa, um homem ou um senhor, que é a violência doméstica. Você vai ter que ter essas atitudes que são a progressão, né, dos meios que você tem até você minimizar aquela ameaça para uma das duas partes envolvidas, né? Porque o policial sempre está entre as partes, né? Ou ele é parte quando ele está no confronto direto, seja físico ou seja através de um armamento letal contra um criminoso. Agora deixa eu te falar aqui um assunto. Se você quer fazer um podcast, estruturar um negócio no digital, seja mais digital. Esse é o nosso patrocinador. Eles aqui que produzem os meus vídeos, que gravam os meus podcasts e editam. Além disso, é eles que também fazem a gestão das minhas redes. A gente tem vários clientes já satisfeitos com aqui. Você que não tem tempo ou não sabe o que falar, o que fazer, a gente monta tudo isso para você. O calendário editorial, faz a gestão das suas redes e posta para você também. Então, seja mais essencial, seja mais digital. A gente leva você na tua essência para o mundo digital. Não, e outra coisa, é você ter a inteligência emocional para você também, às vezes, estar no meio de um tiroteio. Meu Deus, né? A pessoa tem que ter realmente domínio total do psicológico, porque senão espana e não consegue ali realmente. Por isso que tu foi, ao longo da tua carreira, tu foi designando muito para essa área educacional, né? Conta um pouquinho sobre isso. Por que veio isso? Assim, você tem isso desde sempre? Então, eu muito novo, né? Eu era tenente e já fiz o curso de Educação Física Militar e depois fiz o curso de Educação Física bacharelado em Educação Física numa universidade. Então, através do ensino, do conhecimento fora do modelo militar, que daí é um ensino que você busca outros conhecimentos para a atividade policial. Mas uma delas, como eu falei, o condicionamento físico é basilar para a atividade policial e qualquer militar no mundo. Então, você, através do conhecimento, você vai buscar outros. Então, eu fiz pós-graduação em treinamento esportivo, na época que eu aplicava isso, e sempre quis estudar. Depois fiz mais 2 pós-graduações de gestão de pessoas em administração pública, depois fiz MBA em gestão, e daí fui para o mestrado. Mas isso foi
que a carreira foi me obrigando a ter um novo olhar. Quando você é mais novo, você está mais no operacional. Quando você chega no meio da carreira, você tem que pensar nos postos estratégicos, onde você vai conduzir a corporação nos seus últimos 15 anos, quando você chega a oficial superior, a tenente-coronel e a coronel. Então, eu me preparei para o trabalho estratégico e processo decisório. E você não tem como se preparar se você não estudar, se você não for em busca do conhecimento. E hoje a gente vê aí pelas notícias que o crime organizado é muito organizado. Então, as instituições policiais e os militares têm que ser mais organizados. E não tem como você ser mais organizado se você não buscar conhecimento e ter a educação como base do processo de melhoria contínua técnico-profissional dos policiais ou dos militares. É só através do conhecimento da educação que você vai ter uma polícia de alto nível. Então, você vai desde a formação continuada, que vamos dizer o curso de soldado, curso de sargento, curso de oficiais, curso para major, curso para coronel. Nas Forças Armadas tem mais um curso que é para ainda ser general. Então você tem a formação continuada e você também tem a formação técnico-profissional, que daí para cada área que você atua, por exemplo, um curso de trânsito, um curso de operações especiais. Então, para cada área de atividade específica, você tem cursos e tem treinamento contínuo. Por isso que você vai ver, você fala em tropa de elite. Quanto mais de elite a tropa, mais tempo de treinamento tem este policial. São milhares de horas para você ter um atirador de elite. São milhares de horas para você ter um negociador de qualidade quando vai estar trabalhando num sequestro ou numa questão que tenha um refém. Então, esses são os profissionais que têm mais treinamento, porque são os momentos mais críticos, né? Então, nesse momento crítico, você tem que ter as pessoas mais especializadas. Não que aquele que está naquele atendimento de ocorrência não tenha, mas aquele tipo de treinamento é específico. O que está atendendo a ocorrência, ele tem treinamento continuado também nas suas áreas para o atendimento de ocorrência, policiamento comunitário, como eu falei, todas as técnicas policiais para atender uma ocorrência. Você entrou na carreira militar aos 17, né? Sim. A gente estava conversando aqui. Você sempre teve essa visão de que aonde você queria chegar? Eu queria corrigir, né? Aos 17 anos eu entrei na academia do Guatupê. Desculpa. Mas eu entrei na carreira militar aos 11 anos, quando eu passei no colégio da Polícia Militar. Eu fiz o processo seletivo antigamente. Já é considerado? Sim, é claro. Não é considerado, mas desde lá eu uso farda. É verdade. E tinha o cabelo curto e não tinha barba. Então as pessoas perguntam, Monteiro, mas por que você mudou? Porque eu falei, desde os 11 anos não podia ter cabelo comprido nem barba, agora eu posso. Mas enfim, de forma brincadeira não, mas desde os 11 anos a gente já é preparado. Você entra em forma, você já sabe o que é disciplina, o que é cumprir regras, o que é cumprir regulamento, o que é o respeito às autoridades, às instituições, o que é o respeito ao professor, Sim. o que é o respeito ao companheiro. Então, desde os 11 anos eu estou no sistema militar, né? Policial militar, mas a base é militar. E veio da onde? Do seu pai, isso? Olha, da sua mãe, da família? Eu tinha 2 primos que eram cadetes e depois tenentes, que fez me inspirar. Mas como o colégio da Polícia Militar era muito próximo da minha casa, e o meu irmão já estudava lá, então eu tinha amigos, já tinha aquilo como referência. Eu sempre me considerei uma pessoa disciplinada e estudioso. Então eu falei, eu acho que eu queria entrar nesse lugar, né? No colégio da Polícia Militar. Daí fui lá. Eu mesmo fui lá no colégio da polícia, peguei o edital, peguei os livros, estudei sem fazer cursinho preparatório e passei. Aos 10? Aos 10 anos. Meu Deus, que legal. Que legal. Nossa, que força de vontade. Mas aí, então, complementando, aí você... Mas e você tinha aquele desejo de criança em ser polícia? Não, no início não, né? O que eu lembro que eu desenhava, sempre fui desenhista, eu dizia que ia ser piloto de avião. Desenhava aviãozinho lá com meus 4 anos, já desenhava. Então, eu tinha, talvez, esse modelo. Então, como eu falei, eu sempre fui disciplinado, sempre gostei de cuidar da minha aparência, né? Nunca gostei de passar vergonha, tanto emocionalmente como fisicamente. Sempre quis mostrar o meu melhor. Então, quando eu entro no colégio, eu vejo que tinha o perfil
de seguir aquilo. E nunca me afligiu aquilo de cumprir ordens, ou de quando eu tive um momento de dar ordens, ou quando eu tinha que passar necessidade em situações que entre hoje fala constrangimento, ou ficar horas trabalhando, ou horas no colégio, ou fazer. Para mim nunca me incomodou. Então, dali do colégio, na época tinha um processo seletivo simplificado, que a melhor média dos 3 anos do colégio da polícia tinha vaga, as melhores médias tinha vaga automática na Academia do Guatupê. Então eu estudei no ensino médio lá também, e lá eu fiquei em primeiro colocado no turno da noite, que eu estudava à noite, porque eu trabalhava de dia. Eu trabalhava como balconista de farmácia desde os 15 anos, estudava à noite e de madrugada tinha que estudar, fazer meus trabalhos. E eu entrei noturno em primeiro, no colégio como um todo, que tinha o turno da manhã, daí o pessoal não trabalhava. E aí eu entrei, se não me engano, 4º ou 5º do colégio no geral. E entrei na Academia do Guatupê, para mim foi tranquilo, porque aquilo que eu falei, eu não tinha problema. Vai ter que carpir um quintal, eu fazia isso na minha casa. Vai ter que passar roupa, eu passava na minha casa. Minha mãe me ensinou a passar roupa, a gente tinha que ajudar a mãe, porque a mãe nos criou, nós 4 filhos. A mãe se separou muito cedo, eu tinha uns 5 anos de idade, e nos criou. Então, lavar uma roupa, passar roupa, ajudar a lavar louça e limpar a casa era fácil. Então, era fácil para mim. Então, aquilo fui identificando como objetivo de vida, né? Uhum. Então, como eu era balconista de farmácia, fazia faculdade, eu achei que eu tinha mais perfil para entrar na academia, e a minha vida foi bem tranquila nessa parte. E assim, eu fui a minha dedicação e terminei como coronel, né, da Polícia Militar, numa das funções que a gente considera entre as mais gratificantes, que é o ensino, né? Então, você ser o comandante do Guatupê e reitor da academia é um dos mais gratificantes, porque é ali que você muda as corporações através do ensino, da cultura e do conhecimento. Não só o mundo, né? Do mundo, o mundo. Essas medalhas honra ao mérito, foi do quê? São medalhas de batalhões que você trabalha, ou medalhas de batalhões ou de unidades ou instituições de fora. No currículo ali tem Paraíba, tem Maranhão, tem outras instituições que você às vezes fez algum trabalho e eles reconheceram o teu trabalho, ou você se dedicou a alguma atividade, ou foi instrutor de algum lugar, então você é reconhecido através das medalhas de outras instituições, né? As 2 últimas até são bem bacanas, que são uma do Colégio da Polícia Militar de Londrina e uma do Colégio da Polícia Militar de Maringá. Eu já estava na reserva e me chamaram para receber a medalha, porque a gente fez todo o processo de estudo de viabilidade técnica, de instalação do colégio, tanto em Londrina quanto em Maringá, como também teve de Foz, Cascavel e Pato Branco. E esses 2 colégios, como foram os primeiros, após 5 anos de criação, ele te dedica a medalha. E ao ser chamado pelos comandantes, que nem foram os que eu estava lá quando foi fundado e criado, reconhecer o trabalho. Para mim, o maior reconhecimento que eu entendo é depois, não quando você está no poder. É o depois que as pessoas reconhecem aquele trabalho, fez a diferença naquela sociedade, fez a diferença na vida das pessoas. E isso eu assim, fico muito gratificado, como tem ali os 3 títulos de cidadão honorário. Então, o meu trabalho no 22º Batalhão eram 13 municípios e 3 me deram o título de cidadão honorário. Então, eu me sinto mais reconhecido com esses até do que, às vezes, uma medalha de um batalhão, porque ali você está no poder, você é um coronel, você é um tenente-coronel. Ou recebi medalha também como capitão pelo exercício de alguma atividade, por exemplo, como instrutor, ganhei a medalha da Academia do Guatupê antes de ser comandante, porque eu fui instrutor lá durante 25 anos. Mas a sociedade, quando ela reconhece o trabalho, que você veio lá para fazer um mundo melhor, para mim é muito gratificante. E esses 3 títulos de cidadão honorário, para mim, pesa muito. Na verdade, falta espaço para colocar medalha aí. Se tivesse na farda, nem cabe, né? Não cabe. Aí a gente tem que selecionar algumas, nem pode, portanto. Senão parece aqueles generais africanos que só tem medalha, não sei se já viu. Já vi. Daí a Duda faz escoteiro, tem cheio de coisas assim. Ai, que legal. E de tudo isso que tu vivenciou, qual foi o maior desafio, assim, dentro da tua carreira? Porque a vida é altos e baixos, né? Quando a gente conta aqui a história, eu acho muito legal isso, porque eu demorei pra gostar de história. E é muito engraçado, não sei por quê. Talvez era algum bloqueio que eu tinha e que na escola, pense, eu acho que só não reprovei na vida, na escola,
Por quê? Porque eu peguei dependência. Na minha época tinha dependência, que tu tinha que fazer uma prova. E história, todos os anos da minha vida, Monteiro. Todos. E aí o negócio que eu tive que desconstruir na cabeça da Duda, porque ela também odiava história. Eu acho que ela escutou falar, e aí agora eu entendo, e pra mim a história é um marco. Como é que eu não entendi isso antes? Porque a gente só vivencia o agora. E aquilo que tu passou é que eu tinha uma história muito ruim também. Então eu acho que eu não gostava porque eu não queria relembrar. Pra mim era como se fosse um pesadelo alguns momentos e a gente tenta apagar, né? Mas e quando você constrói uma história assim legal, e aí você conta, assim como o Instagram da vida, você só conta as coisas boas, né? Sim. E a vida da gente é feita de altos e baixos. Dentro de toda essa trajetória. Tipo, teve algum momento que tu quis desistir, assim, que você falou, meu Deus, tá foda. Não, nunca quis desistir. E eu adoro desafios. E quando me dão, se for mais difícil para mim, é mais assim, incentivador. Então, o momento mais difícil, vamos dizer que não mais difícil, mas o mais desafiador, foi quando eu fui selecionado para, então, fazer a instalação do 22º Batalhão. Isso foi em 2012. Os índices de criminalidade do Paraná estavam entre os maiores do Brasil e a região metropolitana estavam entre os maiores do Brasil também. Então, para você ter uma ideia, dos 13 municípios que eram do 22º Batalhão, quando eu assumi, você tinha Colombo, Almirante Tamandaré, Pinhais, Rio Branco do Sul e Itaperuçu, que eram os maiores índices. Mas Campina Grande do Sul também tinha índices altíssimos, né? E daí tinha ali o Vale do Ribeira, que aí é mais pobreza e as dificuldades onde você encontraria, através dessa vulnerabilidade, crimes realmente absurdos que afetam às vezes mais, como estupros, por exemplo, em regiões isoladas, que nem a gente vê às vezes ir lá resgatar mulheres que estão sob uma escravidão, né? Como volta e meia você vê na notícia, quando você pega um local isolado, um sítio, um local onde a pessoa mantém uma mulher ou um filho escravizado durante 20 anos, sem direito a estudo, sem direito a ler uma notícia. Mas por que foi um desafio? Foi um desafio porque eram então os municípios, vamos dizer, dos 10 do Paraná mais violentos, 5 estavam na minha área. E eu chego num local onde tinham poucos policiais, policiais que estavam longe dessa qualificação técnica, acomodados e marginalizados também, né? Infelizmente, dentro desse tempo que eu fiquei lá, quase 4 anos, 30 foram excluídos, tive que transferir muita gente, fazer realmente uma gestão com pessoas e com a sociedade. Então, se envolver muito com a sociedade para ter essa credibilidade e que eles aceitassem a polícia como um grande parceiro e não como um grande repressor. Por isso que a gente conseguiu essa credibilidade nos conselhos comunitários de segurança, nas diversas instituições, as associações comerciais, câmaras de vereadores. Por isso que eu ganhei os 3 títulos. Mas, principalmente, foi um grande desafio. Para você ter uma ideia, falar assim, ó, você vai assumir o batalhão. Daí não tinha sede. Então, fiquei 6 meses numa sede lá no centrinho de Colombo, numa companhia, para daí, após 6 meses, conseguir locar um grande imóvel, que depois eu fiz um projeto que ele foi desapropriado e hoje é uma sede oficial do Estado, da sede do batalhão. Inclusive, fui homenageado ano passado, inclusive lá no Santa Mônica, numa solenidade no qual assinamos esse documento e estava o secretário de Segurança, o comandante-geral desse projeto que eu fiz lá em 2012. Então, após 6 meses, eu chego assim, ó, tem a chave, aqui está a chave, aqui tem o do batalhão. Eu entro num local e lá eu tenho que construir tudo, né? Então, porque eu brinco até, quando você vai ver uma loja de departamento inaugurada, eles abrem as portas, tá tudo lá dentro, né? Sim. Os vendedores, consultores, gerentes, pessoal do almoxarifado, tudo treinado, tá tudo lá, né? Eles tá um batalhão. Não tinha nem o batalhão, não tinha nem os policiais, não tinha viatura e não tinha armamento. Então... Meu Deus. Infelizmente, naquela época era muita carência, né? E hoje está bem melhor já essa parte de viaturas, o efetivo. Efetivo ainda tem dificuldade. Mas viatura, armamento... Efetivo são os policiais. Ah, tá. Né? Então, eu formei 200 policiais no meu comando, criei uma estrutura de ensino dentro do batalhão, com a ajuda dos prefeitos, com a ajuda da comunidade, ajuda também dos meus comandantes, né? Na época o diretor de ensino, na época o comandante-geral, que falaram, Monteiro, nós vamos te dar apoio, mas você tem que fazer acontecer, né?
E daí eu saio de lá, para você ter uma ideia, eu iniciei com mais ou menos 190 policiais e entreguei o comando com 550. E instalamos 5 companhias, né? Que eram sedes. Agora, para você ter uma ideia, do batalhão que eu comandava, já tem 3 batalhões. Da necessidade de efetivo que tinha na região, equipamento e estrutura. Então, dos 13 municípios, já virou 3 batalhões. Para mim, cada município tinha um batalhão. Não, cada município... Então, como é que era o 22º Batalhão? Eu tinha 13 municípios, daí você tinha sede de companhias. Os municípios maiores viram sede de companhia. Então, Campina Grande do Sul era uma companhia, Pinhais outra, Colombo era a principal, a sede do batalhão e a primeira companhia, e Almirante Tamandaré e Rio Branco do Sul, outras 2 companhias. Então, cada companhia tem pelotões. Então, por exemplo, Rio Branco do Sul é uma companhia. Então, você tinha o pelotão de Itaperuçu e Campo Magro. Não, a Tamandaré era Tamandaré e Campo Magro. Rio Branco do Sul, sede de companhia, um pelotão em Itaperuçu e um pelotão em Serra Azul. E daí um destacamento em Adrianópolis e para cá, Tunas, lá é Doutor Ulisses. E para cá você tinha, então, Campina Grande do Sul, a sede, era Campina Grande, Quatro Barras, Bocaiúva, Tunas e Adrianópolis. Colombo era só Colombo. E Pinhais era só Pinhais também. Então, a sede de companhia, você tem daí pelotões e destacamentos, né? Que são as sedes, subsedes, né? Que estrutura o batalhão. E quem estrutura é responsável por organização até de escala, quem fica, quando fica, como que faz, estrutura. Sim, você tem a gestão numa empresa. Você tem os pilares, né? Que é a parte de pessoal, a parte de logística, a parte de operações, que são os planejamentos operacionais, as grandes operações e como se desenvolve esse trabalho, e a parte de inteligência, né? E evidentemente que a comunicação social, claro. É como você se comunica com a sociedade, como que você recebe as demandas, né? Através das mídias, através da sociedade civil organizada. Então, por que o desafio era grande? Além de eu não ter a estrutura que a gente foi construindo, e eu digo, os meus policiais eram maravilhosos, nós formamos uma das melhores equipes vencedoras que eu já imaginei ter trabalhado, né? Chegar num ambiente hostil, com baixa qualificação, e a gente foi transformando aquilo para melhor, e com essa construção em conjunto com toda a estrutura dos policiais, ajuda dos prefeitos, ajuda da sociedade, a gente deixou um batalhão já bastante solidificado, que os comandantes que me sucederam foi bem mais tranquilo. Então, por isso que foi um grande desafio. E principalmente o desafio era um momento muito marginalizado, muito violento, né? Então, um comandante, o que ele quer? É que tenha a melhor qualidade para os seus policiais, tanto na alimentação, quanto no ambiente de trabalho, quanto na viatura, quanto no armamento e equipamento. A gente quer isso, como um filho. Você vai para o filho para a escola, você quer que ele tenha a melhor lancheira, você quer que ele tenha o melhor material didático, o melhor uniforme. Guardadas as proporções, a gente quer isso para o nosso militar. E se a gente dá todo esse suporte, a gente quer que ele volte vivo sempre para casa. Entendeu? Nossa, mãe, que legal. Tu falou nesse ponto um pouco antes ali. Como é que faz para manter um mental também bem estabilizado com tanto de coisa ruim que a gente vê? Porque dá a impressão daí que só existe ruim, né? Porque você tá dando foco. Normalmente trabalha com ruim, né? Com coisas e informações ruins. Quando você chega em casa, tu deixa o monteiro policial lá fora? Ou tu consegue... Ou você... Como é que faz? Quando você está nativo, você não deixa, né? Agora, na reserva, a gente já consegue focar, que nem eu sou diretor de esportes, trabalho no Tribunal de Contas, né? Então, um outro trabalho não voltado só à segurança pública. Sou assessor lá, mas voltado a um trabalho hoje de avaliação de política pública municipal de segurança pública. Mas é diferente aquilo que você está engajado. Quando você está na ativa, você a qualquer momento pode ser chamado. E na atividade de comandante, por exemplo, o telefone tinha que ficar na cabeceira. Tocava o telefone, coronel, policial ferido, coronel, bateu a viatura, coronel, acabaram de estourar o banco lá em Rio Branco do Sul. Vai, eu pego a viatura, o motorista vai, pega e sai lá, né? Uma situação dessa, quando seja, às vezes, acidente de viatura, um policial ferido, um policial, graças a Deus, no meu comando, não teve nenhum policial que morreu em serviço. E daí... essas situações não tem como você dizer que, né, não vai, né? Então são momentos assim que deixam a lembrança
mas são muito importantes porque é ali que você realmente mostra o caráter militar, que é esse espírito de coletividade, de camaradagem, de irmandade que a gente tem. Por isso que a gente é uma das carreiras mais unidas que tem, porque um depende do outro para sobreviver. Que legal. Então é diferente de você estar num processo de venda, por exemplo. Quem vender mais ganha. A empresa vendeu mais, todo mundo ganha. E ali a gente tem que trabalhar para sobreviver e para garantir, que nem eu falei, a vida e o patrimônio da sociedade, né? Que legado, né, Monteiro? É muito legal. Falei que tem que ter um livro, gente. Tem que escrever um livro. E o bacana assim, que nem sou amigo de vários prefeitos até hoje, alguns saíram, voltaram, que nem o Tolardo de Quatro Barras, o Luiz Assunção de Campina estava na época, o prefeito Daniel ali de Tamandaré, que assumiu, mas era vice. Então, onde eu vou, o reconhecimento pelos vereadores, pelos prefeitos, pelos empresários, sabe? É um trabalho que eu saí de lá em 2016, já vai fazer 10 anos. Né? Então, aonde eu vou, as pessoas ainda reconhecem o trabalho da gente e nos dignificam com isso. Que nem eu falei, o melhor é ser reconhecido depois, não quando você está no poder. Quando você está no poder, que nem tem aquele lisonjeio. O cara, quando você sai, é que você vai ver se você deixou um trabalho que realmente as pessoas reconhecem. Que legal. Obrigada. E para você que quer saber aí sobre o próximo episódio, fica ligado, a gente vai falar sobre esporte, como que o esporte define caráter, como que o esporte está ligado realmente toda essa base que ele falou de construção, de equilíbrio físico, emocional, e ele vai dar a gente aqui exatamente várias dicas e o que fazer e falar um pouco também sobre isso. Então, obrigada. Até o próximo episódio. Se você gostou desse conteúdo, compartilha com 3 amigos ou pessoas que você ama. Ajude também eles a expandirem a consciência. Então, curta o conteúdo, compartilhe e se inscreva aqui no canal para você receber aí o aviso dos próximos episódios.